Hey, how are you? My name is Gustavo Gayer and I have a very important tip for you. Meu nome é Gustavo Gayer, eu tenho uma dica muito importante para você se o seu objetivo é se tornar fluente em inglês. Se por algum motivo você caiu aqui nesse vídeo, é porque um dos seus objetivos na vida é melhorar o seu inglês, se tornar bilíngue. Bom, uma das coisas que estudantes de inglês, principalmente essas pessoas que estudam sozinhas na internet, usando YouTube, usando sites e tudo, todas essas ferramentas que nós temos disponíveis hoje, é a crença de que você vai aprender inglês estudando gramática no início. Primeiro, eu quero dizer que eu não sou nenhuma dessas pessoas que falam que gramática não importa. Primeiro, tudo tem a sua importância, mas no momento certo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu quero que você me acompanhe numa analogia aqui. Imagina que você quer aprender a dirigir, você não sabe dirigir, você quer aprender. Então você vai todo empolgado para a aula de direção, achando que você vai sentar no carro e vai pegar no volante, vai andar. Quando você chega na escola de direção, o seu instrutor te puxa pelo braço, abre o capô do carro, e fica te mostrando como que funciona o sistema de combustão interna de um carro. Agora imagina isso. Imagina que ele está lá, você vai todo empolgado, pensando que você vai dirigir, ele abre o capô e fala, olha, isso aqui é o motor de combustão interna, essas são as válvulas, aqui é a injeção, por aqui que o combustível passa, onde é soltado, onde é liberada uma faísca, que faz o combustível entrar em combustão, expandir no ar, fazendo com que a vela suba e o pistão... Dessa maneira, se você começa a estudar dessa maneira, se você começa a sua abordagem para o aprendizado de direção for essa, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é a seguinte, nossa, eu tenho que aprender isso tudo para dirigir? Ah não, cara, então dirigir é difícil demais, quero mexer com isso mais não, vou andar de ônibus, vou andar de Uber. Eu falo essa analogia sempre nas minhas aulas para tirar da cabeça dos alunos um certo conceito que vem impregnado lá do ensino tradicional, que inglês é uma matéria, pois inglês não é uma matéria, inglês é uma habilidade. Da mesma forma, você vai aprender a dirigir um carro, a primeira coisa que o instrutor faz com você é te colocar no banco do motorista e te falar, olha, é assim, 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 agora vai. Ele sabe que somente através da tentativa e erro que você vai começar a ficar bom naquilo, até o ponto que se torna a memória muscular. Você dirige por aí sem ficar pensando se tem que passar marcha ou não, sem ficar pensando de que lado da faixa tem que estar, é uma coisa que acontece naturalmente, pela repetição. Portanto, você ter se exposto naquilo e por ter treinado aquilo. Qualquer esporte funciona da mesma maneira. Você aprendeu a falar português da mesma maneira. Então, um problema gravíssimo que os alunos, principalmente esses que estudam sozinho, cometem, é o erro de achar que você vai aprender inglês digitando no YouTube como que funcionam as regras gramaticais de comparativo. Bom, se o verbo terminar assim, é assim, se terminar dessa maneira você coloca isso, se terminar daquela maneira você coloca... E tem essas exceções. A impressão que dá lá no seu subconsciente é a seguinte, nossa, eu tenho que aprender todas essas regras apenas para comparar duas coisas? Se você começa a estudar somente verbos irregulares, você vê aquela lista enorme. A impressão que dá, o efeito que dá psicológico é desanimador. É você pensar, meu Deus, quer dizer que para eu falar no passado, eu vou ter que memorizar toda essa lista de verbos? Aí é que tá, você não memoriza nada. Você absorve intuitivamente através da exposição e prática. Esse problema está traumatizando, já vem traumatizando gerações e gerações de pessoas que querem aprender inglês, mas acreditam que para aprender é dessa maneira. Então esse é um dos principais erros que eu te peço para você não cometer. Não saia fazendo 50 mil listas de gramática no início. Tá, professor, mas quando é que eu devo aprender gramática então? Do nível intermediário para frente, aí você começa a entender o porquê que você faz certas coisas. Por que seu ouvido toca um alarme quando você fala she don't ou you is? Por que toca esse alarme? Aí você vai neste momento entender. Isso vai te dar uma plataforma para você sair do platô intermediário, que é um período do seu aprendizado onde você tem a impressão de não estar com a mesma ascensão do que no início. Eu falarei sobre isso em outro vídeo. Mas esse é um erro que muita gente comete, eu venho aqui te pedir para você não fazer isso. O que você tem que fazer? Se expor ao máximo em inglês. Pega séries, filmes, música, assista mais de uma vez, repita as séries junto com você, fale sozinho, faça algumas anotações que você achar pertinente de expressões ou de algum verbo que você ainda não conhecia e tente usar ele várias vezes, tente colocar ele em conversas, tente simular conversas. Mas por favor, se você vai estar aleijando a sua possibilidade de se tornar fluente se você achar que o início do aprendizado depende única e exclusivamente da gramática. E uma coisa interessante é por que muita gente segue e continua fazendo isso da questão da gramática. Porque para você entender certas regras gramaticais, dá uma certa sensação. Se você consegue entender uma ou outra, é tipo placebo, né? Um fast food. Você tem aquela noção momentânea de evolução, mas a verdade é que a sua habilidade da fala não muda em nada. O que te torna melhor talvez é fazer uma prova de alguma escola ou algum vestibular, mas falar inglês não contribui em nada. Não no início, isso que é importante.
Lembre-se, você não fala português pensando nas regras, acontece naturalmente, intuitivamente. É uma coisa que vem como se fosse uma memória muscular. E o objetivo seu deve ser tornar o inglês exatamente como você fala português. Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço, tchau. Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever também, pessoal. Inscreve no canal para a gente poder crescer e destraumatizar esse Brasil. Um grande abraço, tchau.